a Bruna Marquezine revelou que ela sofreu bastante nos bastidores de uma novela da Globo quando ela tinha 18 anos, que ela estava passando por alguns problemas pessoais de relacionamento e ela acabou recebendo um feedback possivelmente de algum gestor da Rede Globo que não foi nada amigável, e esse vídeo viralizou aí nos últimos dias e eu trouxe aqui pra gente mostrar, pra eu mostrar pra vocês, na verdade, algumas camadas, né? Quais outros elementos existem nessa comunicação da Bruna, para além da história que ela contou, para além do que todo mundo já ouviu, né? Quem viu, ouviu, teve gente criticando, teve gente que se compadeceu da Bruna. E esse vídeo não é nem para tomar um partido e nem para criticar, é para analisar a comunicação. Eu sou a Camila Cobre, eu falo sobre comunicação, sobre traços de caráter, sobre padrões que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Eu estou ajustando o áudio desses vídeos, eu recebi alguns feedbacks, alguns comentários nos vídeos, pode continuar, eu estou testando. É que eu uso um software, ele se chama OBS e ele não está assimilando o meu microfone. O microfone em si, ele funciona fora do OBS, se eu gravo direto pelo Instagram, por exemplo, ele funciona, mas a configuração do OBS não está funcionando, mas para mim é mais prático que quando eu gravo pelo OBS já fica um vídeo no computador, é mais fácil de editar, então eu ainda estou ajustando. Aqui eu estou usando uma opção alternativa. Vamos ver se vai funcionar. Deixe aqui como que ficou o vídeo e eu estou ajustando. E vamos lá, com o tempo eu consigo ajustar essas configurações. E outro disclaimer, outro parêntese. Vocês estão vendo que tá bem frio. Aqui em Blumenau, Santa Catarina, está geladíssimo. Até tá sol lá fora, eu tô gravando à tarde. Mas tá muito gelado, tá muito frio e seja o que Deus quiser, porque eu não gosto muito de passar frio, mas estou protegida o máximo que eu posso. Eu não sei quem viu, né? Viralizou aí nos últimos dias um vídeo da Bruna Marquezine fazendo uma entrevista, não me recordo aonde, e ela tava contando algumas histórias e tudo mais, e ela colocou ali uma narrativa, né? Colocou ali um storytelling, né? Uma forma de contar essa história que dá pano pra manga, como vocês vão ver nesse vídeo. Só que antes eu vou mostrar o vídeo, eu fiz uma junção de 2 recortes, porque eu até procurei o vídeo completo, mas tem tantos recortes por aí, cada um pega um trecho e tira um pouco um contexto, então eu peguei o máximo de contexto possível da mensagem dela, então eu juntei os dois, fiz um Frankenstein ali com 2 recortes, mas tem a parte principal do que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, então vamos assistir. Foi um momento muito vulnerável da minha vida, eu tinha completado os 18 anos, eu estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem, eu me tornei protagonista dessa novela já com a novela no ar, numa tentativa até, acho que de ganhar o público, vários ajustes foram feitos já enquanto a novela estava sendo exibida, e eu estava sentindo o peso disso, junto com, e no paralelo a minha vida pessoal muito exposta, não por escolha, mas porque, e eu lidando com o peso aos 18 anos, de uma vida pessoal muito exposta, de um relacionamento muito difícil, e a responsabilidade que era reafirmada e diariamente de contamos com você, tá na tua mão, que já é um peso tremendo para uma menina de 18 anos. E aí eu chorava com muita frequência nos bastidores, e aí eu recebi uma reclamação do RH, pro RH, de que eu chorava muito. O que é absurdo, né, assim, porque além de lidar com isso tudo, você tem que lidar bem, não sorrindo, feliz. E aí eu chorava muito, então atrapalhava a maquiagem, e aí uma pessoa da maquiagem fez uma reclamação. É cômico, né, hoje em dia eu faço piada, mas assim, e aí fez essa reclamação e eu fui chamada para uma reunião. E nessa reunião eu ouvi de um homem
a seguinte frase. Ele usou uma outra atriz que eu sempre admirei muito como um exemplo. Disse: você tem que ser mais como ela. Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar na hora que você passa o crachá. E aquilo me feriu profundamente, porque eu já estava numa situação tão vulnerável, tão exposta, tão precisando de qualquer suporte, e o que eu recebi foi mais um... Então ali eu sei que a síndrome da impostora, ali, se ela já não existia antes, ali ela nasceu na minha vida. De você não se sentir capaz, de não se sentir merecedora, eu tô fazendo tudo errado, quando hoje eu olho para trás com muito afeto, assim, muito por aquela menina que estava enfrentando aquilo tudo. Mas acho que é um exemplo de como a sociedade cobra a gente. E como dá pra ver aqui nesse vídeo, ela conta todo um enredo, ela vai lá do início até chegar nessa mensagem final, né, de como a sociedade cobra a gente. Assim, eu acredito que a história tenha acontecido de fato. O ponto aqui não é nem colocar em dúvida se aconteceu ou não, mas o que é interessante para essa análise aqui é justamente a forma como ela conduz a história, né? Como ela monta na mente dela a narrativa, como que ela, a partir de quais elementos, né? De quais fundamentos ela constrói ali a sua forma de pensar, como ela projeta todos os elementos da comunicação. E é interessante, antes até de comentar sobre a mensagem o feedback dado para ela, tem toda essa parte que eu acho interessante, que dos comentários e críticas que eu ouvi sobre esse vídeo. Eu não vi, fala sobre isso, mas vamos colocar um contexto aqui. Primeiro, ela foi recente, essa entrevista. Nós estamos em época de Copa do Mundo. Tem alguns nomes em destaque nesse período. Um deles é o Neymar. E quando ela fala que ela estava com problemas pessoais por causa de um relacionamento difícil quando ela tinha 18 anos, nessa idade, nesse período dessa novela e nessa idade, ela estava namorando o Neymar. Então, mesmo sem citar o Neymar, ela está falando, está trazendo ao público uma dificuldade, uma dor que ela passou por causa do Neymar ou por causa da relação com o Neymar. Me remete um pouco à fala da Carol Cerico que eu falei no outro vídeo, que também surgiu nesse momento em que o Kaká está em evidência. Praticamente todos os jogos tem lá o Kaká assistindo, tem o Kaká fazendo comercial, tem o Kaká fazendo um monte de coisa, aparecendo, sendo falado, até porque ele faz parte da história das Copas. Então o Kaká é uma figura, assim como o Neymar, que representa a Copa do Mundo, que representa a seleção brasileira e que está sempre em evidência nesses períodos. E do mesmo jeito que a Carol acabou resgatando uma história lá de 10 anos atrás, né, do meme, né, que surgiu lá, por questões particulares dela, como eu já falei no outro vídeo, a Bruna fez a mesma coisa. Ela resgatou uma história lá de trás que envolve o Neymar para contextualizar. Claro, as duas faz parte da vida delas, então elas podem usar a história delas no momento que elas quiserem. Só que ficou bem uma coincidência resgatar esse contexto logo agora. Mas ok. Mas outros elementos, além dessa história, né, de ela falar do Neymar sem citar o Neymar, ela coloca ali uma situação de que ela virou protagonista com a novela andando. E eu, nessa época, eu já não estava mais tão engajada em novela, já fui bastante noveleira. Nessa época eu já estava me desvinculando bastante, mas eu sei qual novela que se trata. Era uma novela do Manuel Carlos, que as famosas novelas das Helenas, que não costumavam ser ruins, e apesar que essa foi péssima mesmo. Acho que foi a pior Helena da história do Manuel Carlos, foi com a Julia Demertz.
a Bruna foi a Helena versão mais nova, depois mais velha, mas eu duvido que ela tenha sido colocada ali como protagonista de susto, porque a novela, ela já estava previsto que ela seria filha da Helena, do mesmo modo lá que em Por Amor, por exemplo, que era a Regina Duarte e a Gabriela Duarte. As filhas, as pessoas próximas, os familiares das Helenas nas novelas do Manuel Carlos, elas eram protagonistas, elas tinham destaque, assim como a Vera Fischer e a Carolina Dickmann. As duas eram protagonistas, então sempre tinha ali uma filha protagonista junto com a mãe Helena. A grande maioria das versões, né? Não me recordo. Teve a Helena da Thais Araújo, que flopou também, que perdeu para a enteada da Helena, que era a Aline Moraes. E por aí vai. Mas enfim, dificilmente ela foi pega de surpresa com esse papel de protagonismo da novela, porque já estava previsto. Ela sendo colocada ali como filha da Helena, claro, ela acabou tendo mais destaque, como eu falei, a Julia Lermertz como Helena não engajou, então acabou que ficou o papel todo para a própria Bruna Marquezine ali segurar a história, só que nem isso adiantou, né, que aquela novela foi um fiasco. O que é triste, né, porque as novelas do Manuel Carlos geralmente eram muito boas, mas realmente veio perdendo qualidade até as últimas aí que ele fez. Ok, mas esse ponto que ela colocou ali, que dá a entender que colocaram ela como protagonista para aproveitar o hype, já que ela estava em alta, né? Como ela mesma disse no vídeo, exposta, possivelmente não, né? Por conta do relacionamento com o Neymar. Segundo ela, também não foi por escolha. Toda aquela exposição que ela fazia, todas aquelas entrevistas, aqueles ensaios sensuais e tudo mais. Segundo ela, não foi por uma escolha. Ok. Palavras dela. Ok, aí ela contou essa parte, né, que ela se coloca meio que como vítima, ela caiu de paraquedas, segundo ela, caiu de paraquedas no posto de protagonista. Há controvérsias. Estava passando por dificuldades numa relação difícil sem citar com quem, embora o contexto permita saber facinho de quem se tratava. Ok, também. E aí ela entra com a parte de que ela ficava chorando nos bastidores. E aí ela achou um absurdo que alguém tenha se incomodado com o choro dela. Só que o ponto principal ali, que ela falou, eu não posso sofrer, eu tenho que passar por isso, eu não posso passar, além de passar por tudo isso, eu ainda tenho que passar bem. Só que o ponto não era que ela estava chorando apenas nos bastidores. Eu até fiz esse corte, né? Eu juntei 2 vídeos exatamente para ficar claro pelo contexto do que ela mesma apresenta, que ela tá falando que ela chorava na hora da maquiagem. Então, se colocando no lugar dessa maquiadora, diante da pressão de eu estou maquiando a protagonista da novela, a pessoa que mais aparece na novela, e câmera, vídeo, luz, aquilo tudo dá evidência. Se começa a parecer, a estourar por aí que a protagonista tá com a maquiagem borrada, ou se começa a aparecer no vídeo que a maquiagem não tá tão boa assim, que não deu tempo de fazer direito, porque metade do tempo que era pra estar maquiando, a menina tava chorando. E aí, para quem que ia estourar se ela não tomasse nenhuma atitude de avisar o que estava acontecendo, ia estourar no lado mais fraco. A maquiadora possivelmente ia rodar, né? Ia ser demitida porque ela não fez uma maquiagem direito. E aí, será que a Bruna ia lá defender ela? Será que ia ter lá a sororidade de falar, não, a maquiagem tá ruim porque eu atrapalhei ela, porque eu tava chorando na hora que eu precisava estar quietinha ali, só maquiando. Possivelmente isso não ia acontecer, a moça ia rodar e ia perder o emprego e ia ficar por isso mesmo. Então é fácil se colocar no lugar dessa maquiadora que denunciou. Então não é tão absurdo assim. O incômodo não era simplesmente porque ela estava sofrendo, que ela estava passando por dificuldades. Era, no caso da maquiadora, né? Essa sua situação está comprometendo o meu trabalho. Diante disso,
eu preciso tomar algumas providências. Ela poderia ter conversado com a própria Bruna? Dificilmente, depende. Depende muito da relação dela com essas pessoas de apoio ali, né? De figurinista, maquiador e tudo mais. Mas ela foi tentar se precaver, avisando o que estava acontecendo. É a principal coisa que passa pela minha cabeça e super razoável. Mesmo que a pessoa foi só na maldade, dificilmente a pessoa tenha ido só na maldade se ela não tivesse se sentindo prejudicada, se ela não tivesse percebendo que poderia estourar pro lado mais fraco. Claro, não se pode julgar, eu não conheço a pessoa, mas existe sim essa possibilidade dela tá só pensando em proteger o lado mais fraco, que é, no caso, a maquiadora. Mas, e aí, ok, aí teve essa situação. É importante ela pensar, ela não se colocou em nenhum momento no lugar da maquiadora. Ela só colocou a narrativa de que, nossa, eu tenho que sofrer bem. Não, você pode sofrer. Só que existem lugares e lugares, e eu vou falar sobre isso mais pra frente também. E aí, ok, ela foi, essa reclamação gerou uma reunião com alguém que ela fez questão de destacar que foi um homem. Também faz parte ali da narrativa que ela quer construir. Reforço que narrativa não é mentira, é só a forma de contar da pessoa, como que ela se coloca na história e tudo mais. E aí ela conta que foi um homem. Mas aqui abrindo um parêntese, eu também já recebi alguns feedbacks nada amigáveis, alguns feedbacks bem desnecessários e não diria imprudentes, mas como que eu posso dizer? Alguns até incompetentes, outros descuidados, enfim. Eu também já recebi e 100% deles foram feedbacks femininos. Então, o fato dela frisar que foi um homem é desnecessário, como se fosse, porque um homem machista não considerou o lado, o sofrimento dela. Isso acontece com seres humanos. Seres humanos são capazes de fazer essas coisas, independente se homem, se mulher. Ok, aí ela falou que essa pessoa, que eu acredito que seja um gestor, falou aquilo que ela disse no vídeo, de que a partir do momento que ela entra como que ela passa o crachá, ela já precisa interpretar. Não sei. E pior, né? Além dele falar isso, ele ainda comparou ela com uma outra atriz. Falou, segue ali, tá vendo aquela outra atriz, que ela não diz quem é, né, no vídeo? Tem que ser como ela, não pode ser você, tem que ser como ela. Tem que fazer o que ela faz, sei lá o que é que ela faz. E aí, aqui sim, eu concordo assim, com quem apoia a Bruna, porque foi infeliz, foi um comentário infeliz, foi uma frase, se foi exatamente nesses termos que ela disse, foi totalmente de mau gosto, foi totalmente sinal de uma pessoa despreparada, uma pessoa que, se é um gestor, que eu acredito que sim, né, porque foi uma reunião que foi gerada após uma denúncia no RH, então um gestor que fala uma coisa dessas, não faz o menor sentido, porque, tudo bem, ela é atriz, ela ainda até teria supostamente esse recurso de atuar do primeiro momento que ela passa o crachá até a hora de sair. Mas essa pessoa não tem outras pessoas sobre a gestão dela que não seja ator e atriz, e como que faz essas pessoas com as suas questões particulares nesse intervalo, né? Se elas não são atrizes e atores, ou ele também espera que qualquer outro tipo de funcionário que não seja ator também deixe os seus problemas pessoais pro lado de fora. Existe sempre esse mito, né, de que nós não podemos misturar problemas pessoais com problemas profissionais, e que os problemas do trabalho devem ficar
no trabalho, não pode levar problema para casa e nem problema de casa para o trabalho. Só que, na prática, existe uma diferença ali entre não misturar as coisas e você não sofrer com as consequências daquilo de uma forma direta ou de uma forma indireta. Então, existe sim, eu vou falar mais pra frente, a responsabilidade que era dela, porém, essa fala também foi totalmente deslocada, porque ele diz, não pode existir nenhum tipo de vida pessoal na sua existência aqui dentro. Aqui dentro você tem, eu não me interesso, não quero saber e não vou te apoiar em nada que seja pessoal, porque eu vou tomar um pouquinho de água, que essa garganta tá ficando seca nesse tempo doido, né? Então, existe essa dificuldade, porém, existem formas e formas de falar isso. Por exemplo, aqui eu tenho duas coisas que não se pode fazer com uma pessoa oral rígida, né? Uma pessoa que tem os dois traços, orador e realizador, ao mesmo tempo, né? Todo mundo tem esses dois traços, mas tem algumas pessoas que têm esses traços de forma predominante, que é o caso da Bruna. Ela tem um outro traço também predominante, mas os principais que estão em dor, inclusive quando ela põe essa mensagem, são os traços oral e o traço rígido. E esses traços, um é o responsável pela parte emotiva. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem muito do traço orador, ou além de ter muito desse traço, ela tá com esse traço em dor. O que é esse traço em dor? Ela tá exposta a situações desfavoráveis, situações e relações desfavoráveis. Então, ela tá maior parte do tempo carente de afeto, carente de carinho, carente de atenção, carente de colo, às vezes passando necessidades, tá com fome, tá com frio. Então, todas essas necessidades relacionadas aos 5 sentidos, aos sentimentos, às relações. Então, quando essa pessoa já tem muito desse traço e ela tá muito tempo exposta a situações que não são favoráveis a esse traço, isso é colocar o traço em dor. Então, quando esse traço está em dor, normalmente ele já é chorão, normal. Ele é chorão, e muitas vezes o choro não é necessariamente tristeza, é só uma forma de extravasar o que está incomodando ali dentro. Então, só por isso ele já é chorão. E aí tem um outro traço que é o realizador, que é aquele que gosta de ser escolhido, que gosta de se destacar, que gosta de aparecer, gosta de estar nos holofotes, gosta de estar exposto, só que de forma positiva, né? Então, quando é uma exposição bacana, tudo bem. Quando é uma exposição não tão bacana, que era o caso ali da Bruna, que estava ali no término, aquelas idas e vindas com o Neymar, e estava numa novela que não estava funcionando. Então, é muito desgastante para ela estar à frente de uma situação que não está dando certo. Então, ela está dando o melhor dela, então ela já estava com essa sensação de estou dando o meu melhor e a novela não está fluindo. Então, a primeira protagonista dela estava ruindo, a novela não estava fluindo. Então, tudo isso já tinha uma carga emocional para ela gigantesca. E quais são as únicas coisas que não poderiam ser faladas? Era o parar de chorar, né? Que quando eu falo, começa a interpretar. Então, não importa o que você está passando no lado pessoal, eu não quero saber. Ou seja, não chore, segura o choro, prende o choro. E a outra coisa é comparar com outra pessoa. Ó, aquela ali é melhor que você.
aquela ali faz melhor, por que você não faz igual? Por que você não é igual a ela? Então, a pessoa que tem um traço rígido, ela já se compara normalmente, ela está sempre se medindo, principalmente quando está em dor, né? Tá sempre se medindo em relação aos outros. Então, ela até fala, acho que no vídeo, que ela é uma pessoa que quer inspiração para ela, e aí a pessoa, o tal do gestor, foi lá e reforçou essa dor, que fala, ó, ela é melhor que você. Quando ele diz faça igual a ela, ele tá dizendo ela é melhor que você. E aí, então são duas coisas que não se faz com uma pessoa oral e uma pessoa rígida. É comparar ou impedir que ela manifeste as suas emoções, retalhar, né, por ela estar mostrando a sua vulnerabilidade. Por outro lado, ainda que seja uma reação natural, por assim dizer, do funcionamento dos traços da Bruna, ainda assim, sim, ela realmente tinha as próprias responsabilidades dela, ela precisava ponderar onde que ela ia deixar essa emoção desaguar, aonde que ela precisava sim controlar as suas emoções. Porém, não, esse tipo de feedback não ajudou em nada para que ela conseguisse ou aprendesse a se organizar. Claro, é importante colocar que ela falou, né, que ela tinha 18 anos, era uma menina ainda que ela estivesse naquele território de novela e de gravações e tudo mais, desde dos 6 ou dos 7 anos, que ela começou novinha, antes dessa novela. Ela já tinha feito 6 outras com papéis de destaque. Não eram protagonistas, mas também eram personagens que roubavam a cena. A gente lembra das novelas e pensa nela, sendo que ela não era a protagonista naquelas novelas. Então ela teve papéis de destaques e então ela já estava meio que acostumada com aquele cenário, pelo menos deveria estar mais acostumada. Tem os prós e os contras, né? Por ela ter começado cedo, até por isso, talvez ela tenha adiado um pouco o seu amadurecimento emocional. Não sei. É possível que sim, é possível que não. Ela estava mais familiarizada com as necessidades daquele território, né, de gravação. E realmente não justifica ela chorar, especialmente no momento de maquiagem, porque atrapalha o trabalho de outra pessoa. E ainda que fosse no momento de gravação, a menos que fosse um problema pessoal com algum ator que ela estivesse contracenando. Mas ainda assim, existem as duas coisas. Sim, ela estava errada, né, de não controlar as emoções dela ali em momentos específicos e cruciais para o acontecimento daquilo ao qual ela se propôs, que é na hora de colocar figurino, na hora de maquiar e na hora de gravar. Qualquer outro momento ali que não sejam esses essenciais não seria tanto problema, possivelmente não ia incomodar ninguém. Porém, nesses momentos cruciais, como interrompe a lógica, né, dos acontecimentos, sim, é um problema, precisava sim ser resolvido, precisava ser tratado. Porém, a forma como falaram isso para ela foi totalmente desnecessária, né, desumana e incompetente mesmo, porque só atua e não tô preocupado com você não é uma forma de um gestor falar. Claro que o fato de gestores ruins existem em todos os lugares. A questão é a gente se colocar como vítima o tempo todo é ruim. Então, o fato dela se colocar como vítima apenas e não colocar ali luz sobre a sua própria responsabilidade é um ponto negativo. Porém, a gente não pode apagar o fato de que o feedback ser negativo também é ruim. Então,
existem as duas coisas aqui. Não é porque a pessoa falou errado que eu posso simplesmente passar pano para ela e deixar quieto todas as responsabilidades que eram dela. Então, o que ele poderia orientar, né? Acolher ali, de certa forma, para ela, para ajudá-la a trazer algum tipo de razão. Não sei se no momento da reunião ela estava ou não ainda nessa parte emotiva. Provavelmente não, provavelmente ela foi para uma reunião mais realizadora, mais centrada e tudo mais. Mas falar que realmente não é o momento, você perguntar se ela precisava de algum tipo de apoio, de ajuda para fora, né, do cenário ali, ela conseguir lidar com essas emoções, sei lá, oferecer um tratamento psicológico, oferecer sei lá o que, para que ela em outras situações fora dali, ela conseguisse organizar as emoções para que quando ela estivesse em cena ou quando ela estivesse ali naquele ambiente, ela já estivesse um pouco mais compensada e não precisasse desaguar o tempo todo aquelas emoções retidas, aquelas emoções que estavam ali fervendo dentro dela. Então, existem formas e formas. Os nossos traços de caráter, eles explicam como a gente funciona, mas eles não são desculpa para a gente agir mal. Então, sim, ela estava agindo mal, ela estava atrapalhando o trabalho da maquiadora, estava atrapalhando ali o tempo que tinha para se preparar para cenas. Não sei se ela estava atrapalhando as próprias cenas. Então, sim, é de responsabilidade dela, sim, como profissional, controlar as emoções. Porém, com uma menina de 18 anos, ainda que não fosse 18 anos, fosse mais velha ou mais nova, tanto faz. Estando diante de uma pessoa que não está conseguindo controlar as próprias emoções, cabe ao gestor tentar direcionar essa pessoa para aprender a fazer isso, para conseguir direcionar para um profissional, falar de uma forma menos rude, só comparar, faz igual aquela fulana ali, atua e que se dane você, que se dane a sua vida pessoal, não é uma atitude de um gestor. A gente fala, nas grandes corporações, a gente fala tanto sobre liderança e perfil de líder e tudo mais, que o líder motiva, o líder faz isso, faz aquilo, aí chega uma Rede Globo da vida e a pessoa fala isso. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não vou passar pano para esse gestor, por mais que eu reconheça a responsabilidade da Bruna. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não justifica a outra. Teve algumas pessoas que criticaram quando ela falou da síndrome do impostor, que realmente não tá muito casada com eu recebi um feedback ruim, tô me achando uma impostora. Não faz muito sentido. Geralmente a síndrome do impostor não depende da opinião negativa de ninguém. É um sentimento que a gente tem quando a nossa própria régua tá muito alta, que nem, por exemplo, se ele não tivesse comparado, ela já disse que tinha ali a outra atriz que ele comparou como inspiração. Então é como se ela ficasse sempre tentando subir a régua acima daquela pessoa ali e não conseguisse nunca. E sendo que às vezes ela já tá muito bem do jeito que ela tá, só que a régua dela tá tão alta que parece que ela nunca tá se sentindo boa. Então isso é a síndrome do impostor, que por mais que a pessoa tá fazendo tudo certo, por mais que ela esteja fazendo o que precisa ser feito, ainda assim ela sente que não tá fluindo. Então o ponto ali não foi nem necessariamente eu acho que eu não tô fazendo certo. Esse comentário do impostor com o que ela tinha dito antes não casou as situações, porque ela estava falando de uma situação em que eu estava vulnerável, estava sofrendo e não fui acolhida. Ao passo que a síndrome do impostor eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Eu não consigo chegar, eu não consigo me sentir bem fazendo o que eu tô fazendo, porque eu acho que não tô bem boa o suficiente. Eu tô fazendo o que precisa, tô fazendo certo, só que o meu certo parece pouco. Então é uma régua em relação a ela mesma e não em relação a críticas que possam fazer. A principal mensagem desse vídeo é justamente essa, de que
um feedback ruim não anula a nossa própria responsabilidade de fazer o que precisa ser feito e vice-versa, que não é porque assim ela tinha a responsabilidade dela, ela tinha o dever de não atrapalhar o trabalho dos outros, mas sim, ele também tinha o dever de dar um feedback que preste, né, de ser um gestor e não só um, sei lá, pior que um chefe, né, sei lá o que aquela pessoa estava fazendo ali de enfeite, porque gestor, líder, ele não era. Mas, enfim, essa mensagem para que a gente aprenda a conhecer os nossos traços, saber como a gente funciona, mas não para justificar os nossos erros, mas para a gente entender justamente o que a gente pode fazer para não desaguar na hora errada, para que as nossas emoções não atrapalhem momentos de trabalho que a gente precisa se concentrar no trabalho, momento que a gente precisa se concentrar numa aula, em alguma outra atividade. Tudo tem jeito, tudo quando a gente sabe como a gente funciona, a gente consegue saber quando a nossa bateria está descarregando, quando que a gente precisa carregar e que a gente não pode fazer isso nas horas impróprias, a gente não pode interferir no trabalho, na vida das outras pessoas por causa das dificuldades que a gente tem pessoais. Então existe sim uma forma de controlar ou de organizar as nossas emoções fora dessas rotas de compromissos que a gente tem, de trabalho, de estudo, enfim, a gente tem como, e é por isso que a análise corporal ajuda nisso. Então quem quiser entender como que funciona, pode agendar uma análise corporal comigo, o link tá aqui na descrição, e aí você consegue evitar essas situações, tanto do gestor, que possivelmente estava lá descompensado com seus próprios traços também, quanto a situação da Bruna.